bonito que falou aí sobre a Daniel? Gabarita. Gostaram do Gabarita Prova? Quer que eu mostre pra você? Quando para tirar alguma coisa? Ele não ficou um pouco bonito, muito comprido. É que assim, aí você precisa entender, porque a questão da mitologia grega. Tem várias imagens ali que eles mostraram, os deuses gregos, as histórias dos deuses, isso. Né? O pai dele dizia isso para ele, ou a mãe dizia isso para ele. Aí assista o filme, é um filme muito interessante ver. Alexandre. Oi? É a mãe dele. Angelina Jolie, a mãe dele. Passou esses dias. Sempre é. Ok. Que mãe. Então, aí acontece a divisão do Império Grego. Certo? Com a morte de Alexandre, o Império se divide. Daniel capítulo 8, versículo 8 diz: O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu. Né? Então, seguindo aquela sequência de Daniel que a gente tinha lido, né? Como Daniel derrubando o carneiro com 2 chifres, que era o Império Medo-Persa, e aqui Daniel dando sequência dizendo que o bode se engrandeceu sobremaneira, estando, né, forte, aquele grande chifre, que era Alexandre, foi quebrado. No seu lugar, outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu. Então, Daniel profetizando a respeito, né, da queda do Império Medo-Persa e também do Alexandre, que era o bode de chifre grande. O bode do ocidente era Alexandre, mas na hora da sua força quebrou-lhe o poder. Chifre é símbolo de poder nas profecias. Né? Depois que Alexandre morreu, o reino foi dividido em 4 partes, como até já tinha profetizado Daniel. Como é que ficou dividido o Império Grego? O Império Grego foi dividido em 4 partes, que eram os generais de Alexandre. Né? Já que ele não dividiu antes, o povo foi lá e dividiu depois, né? São esses caras aqui, o Seleuco, o Lisímaco, o Ptolomeu e o Cassandro. Certo? Desses 4 partes do Império Grego, a gente já vai ver isso no mapa, bem claro, né? Mas a gente só vai falar sobre o Seleuco e o Ptolomeu. Os outros 2 eram tão pequenininhos que mal a história fala sobre eles. Né? Mal se fala na história. E para a gente, de qualquer maneira, o que interessa, olhando a história de Israel, que na verdade é o nosso foco, né? Interessa para nós Seleuco, interessa para nós Ptolomeu. Ok? Isso que eu já falei. Então, a divisão do Império Grego, certo? Como é que ficou? A parte verde, bem pequenininha, ficou com o Seleuco, que era o chamado Seleucidas, certo? Por causa do nome do imperador. Então, o império dele ficou em cor verde. O Ptolomeu ficou com essa partezinha marrom aqui, ó. Ilha de Chipre, aqui, né, a Palestina e o Egito. Então, o Ptolomeu continua aqui no Egito, na cidade de Alexandria. Ele manteve, né, a cidade como parte do Império Grego. Até o filme que a gente viu, aquele ator também famoso do Silêncio dos Inocentes, é um ator famoso, ok? E ele é o Ptolomeu. Como? Ok, é aquele lá. Então, ele é o Ptolomeu, e ele no filme, ele está narrando a história de Alexandre, porque ele era muito amigo de Alexandre, então ele estava narrando. Ele que escreveu a história do... Né, e daí depois gerou o filme, toda uma narrativa dele contando as histórias do Alexandre. Ptolomeu. Então, Ptolomeu ficou com o Egito. Anthony Hopkins, né, é o ator que aqui naquele filme representa o Ptolomeu, que está escrevendo a história depois que Alexandre já tinha morrido. E aqui os outros, ó, pequenininho aqui, ó. Um ficou com metade da Grécia, um pedacinho da Macedônia, e o outro ficou só com a Macedônia lá. Né? Então, o grande cara mesmo era o Seleuco. Né?
Vamos falar um pouquinho sobre os Ptolomeus. Então, os Ptolomeus reinaram no Egito. Ah, que bom que eu escrevi ali. Eis que eu tenho para vocês algo para ajudá-los. Então, vamos dividir em duas partes. Hã? Gabarito, claro. Pois não. Lá em cima. Ali. Ali. Em cima. Aberto. Pode fechar a chave. Eu posso. Só depois que você me ajudar nisso. Só quero ver aqui. Tem dois conteúdos diferentes aqui. Gente, esse diagrama aqui, esse que eu vou entregar primeiro, eu devia ter entregue na outra aula. Eu trouxe para vocês e esqueci, tá? Me perdoem. É o que fala dos impérios Assírio, Babilônio e Pérsia. E aí eu tenho outro que fala aqui do Império Grego e do Império Romano. E que o Mateus vai entregar. Um para cada um, por favor. Quanto bom. Eduardo. O mais um, Mauro. É, então, pra te falar. Já pegou isso? Não. Ok. Vamos lá então. Voltando. Cameraman. Pega o de baixo. Mostra aqui na câmera que eu peguei. Mostra, cadê o outro? Faltou um? Só peguei um. Voltando lá então. Só peguei um só. Deixa aqui. Ó, tá faltando um papel pra nós. Oi? É, só peguei um. Esse é o de hoje? Eu só peguei um. São dois, tá? O que fala ali do Império Grego. Eu só peguei um. É o de hoje. Não é? Eu só peguei um só. Ah, aqui está no centro. Ó, dá pra mim. Dá pra mim, Matheus. Tá, quem não recebeu esse daqui, ó? Eu. Não, acabamos de pegar. Eu. Eduardo. Eu? Só recebi um. Ô, meu, só recebi um. Também? É que eu grite aqui. Esse negócio é ficar filmando aí, então. Todos têm as duas folhinhas agora. Nossa. Uma, Aqui, ó, viu? Tá vendo? romano e grego, eles não receberam. Perecível. Aqui, eu tô escolhendo. Ah, entende? Aqui também, ó. Isso aqui pode servir de auxílio na prova? Todo mundo tem os dois papeizinhos agora? Sim. Vai Então, olha servir só. de auxílio Um na deles é o da Síria, Babilônia e Pérsia. Tem uma linha da história, né? Mostrando ali os principais acontecimentos e os anos em que essas coisas aconteceram. E agora um outro resuminho ali do Império Grego. Então aqui os Ptolomeus reinaram no Egito, por isso que aparecem as pirâmidezinhas lá, né? E tiveram ligação com os judeus que lá estavam. O que acontece? Nessa época, a gente já tinha falado sobre isso lá na época da Babilônia, quando a Babilônia invadiu, aconteceu a diáspora. Lembram disso? Diáspora. Então os judeus eles se espalharam para todo lado. Um dos lugares que eles foram com mais força foi justamente para o Egito. Ok? Por causa da fertilidade do Nilo, era um lugar, né, Bom pra mais fácil de se viver naquela época, com os recursos que tinha. Então, foram para o Egito. Então, lá no Egito, em particular em Alexandria, tinha muitos judeus. Né? E daí, Alexandre também se lidou, né, tratou eles bem, e aqui veio o Ptolomeu, não só o Ptolomeu, mas os descendentes dele também trataram bem os judeus. Né? Um outro ali chamado Ptolomeu Filadelfo, que daí era um herdeiro, Ptolomeu passou a ser um título, certo? Não só o nome do general que assumiu o império de Alexandre,
mas daí o filho dele ficou Ptolomeu, como César era irmão Ptolomeu. Então, Ptolomeu Filadelfo, eu não lembro se era filho ou neto do primeiro Ptolomeu, financiou a tradução do Antigo Testamento hebraico para a língua grega. Vocês lembram dessa tradução do hebraico para o grego? Que a gente chamou de Septuaginta, ou a versão dos 70. Quem fez isso foi esse imperador grego, Ptolomeu Filadelfo, tá? Linhagem do Ptolomeu. Né? Legal. Que a gente já fazendo um link lá, Valeu, que a gente já aprendeu. Né? Só resumindo aqui, 70 escribas judeus para fazer essa tradução, por isso que tem o rolinho da Bíblia ali, do hebraico para o grego. Porque já nessa época o grego era a língua dominante. Os judeus estavam há muito tempo ali e já falavam grego. Então provavelmente as gerações mais novas, né, já sabiam um pouco do hebraico e sabiam melhor o grego. Então a necessidade de fazer isso. Né? Foi o próprio Estado, né, o governo que fez essa... promoveu, né? Isso deve ter custado caro. Imagina você manter 70 pessoas, né, eruditos, num lugar durante muito tempo, eu não lembro exatamente aqui o tempo que eles gastaram para fazer. Foi quanto mesmo? 70 anos. 70 anos. Então você manter 70 pessoas por 70 anos fazendo isso, deve ter custado um pouquinho de dinheiro, né? Então, a versão dos 70 nessa época. Só que vocês lembram lá do mapa, os Ptolomeus eles ficaram só no Egito, ali norte da África, aquele pedacinho ali, acabou. O resto tudo era dos Seleucidas, né? Herança do general Seleuco. O que aconteceu? O governo Seleucida foi bom para os judeus. Quando o Seleuco resolveu invadir os Ptolomeus, né? Porque eram os dois poderes maiores que tinham, os outros dois eram muito pequenininhos e não incomodavam. Então, o Seleuco resolveu invadir o Egito. Os Seleucidas, né, os descendentes lá, foram invadir o Egito. E quando eles fizeram isso, o que acontece? Eles receberam o apoio do povo de Israel, mesmo na Judéia e também no Egito. Eles apoiaram. Mas na sequência a gente vai ver o estrago que vai ser isso aqui para o povo judeu. O primeiro general Seleucida que chegou lá foi o Antíoco III. Esse cara foi bom para os judeus. O primeiro. Também porque os judeus tinham feito aliança com ele, ajudaram ele a ganhar a guerra, quer dizer, tudo amiguinho. Né? No primeiro. Já na sequência, a coisa vira. Né? Depois desse veio o Seleuco IV e o filho dele, que chamava-se ali de Antíoco Epifânio. Então, aqui, apesar de ser dos Seleutas, eles começaram a adotar o nome de Antíoco. Tá? É um nome grego da época, né? E teve esse cara aqui, Antíoco Epifânio. Destaque aqui fica para o Antíoco Epifânio. Alguém leia ali para mim? Daniel 8, 9 e Daniel 11, 31. Por que a gente está falando muito de Daniel? Por causa das profecias que Daniel fez a respeito desse período, né? Daniel não foi contemporâneo, lembra disso? Ele já tinha morrido, aí já tinha passado mais ou menos uns 200 anos, tá? Quando Daniel morreu, e antes disso ele tinha escrito isso daqui. Qual você vai ler? 8, 9. Lê para nós então. Ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. De quem está falando aqui? Voltando lá atrás, daqueles, o chifre que quebrou e saíram 4 chifres, né? Então naquela sequência lá. E aqui está falando de um chifre menor que cresceu muito para o sul, justamente ali. Para o oriente e para a terra formosa. Né? Falando ali do Ptolomeu. Do Ptolomeu, né? O chifre pequeno. Ptolomeu. 11:31. Alguém? Os soldados profanaram o templo, acabaram com os sacrifícios diários e colocaram no templo o grande terror. Antíoco Epifânio é esse cara. O que Antíoco Epifânio fez? Bom, a Bíblia fala sobre isso, com exceção desse texto aqui de Daniel, que é uma profecia, não tem mais nada, certo?
Aí a gente tem que apelar para o José, mas principalmente a gente vai apelar para um livro, que a gente vai daqui para frente mencionar ele várias vezes, que é o livro de Macabeus. O que é o livro de Macabeus? A gente estudou ele quando a gente viu lá o cânon da Bíblia. E a gente viu que esse livro Macabeus, que na verdade são 4 livros, tem o primeiro Macabeus, o segundo Macabeus, o terceiro Macabeus e o quarto Macabeus, são livros que nós não entendemos que eles sejam canônicos. Eles não fazem parte da nossa Bíblia. Mas a Igreja Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana, entende que primeiro Macabeus e segundo Macabeus são livros canônicos e fazem parte da Bíblia Romana. Para nós não, até porque existem algumas doutrinas que são mencionadas no livro de Macabeus e que dão suporte para algumas práticas religiosas da Igreja Católica, as quais nós não concordamos, certo? Como, por exemplo, o clamor pelos mortos, né? Por isso a missa de 7º dia, a missa de corpo presente, a missa de 1 mês, a missa de 2 meses, né? Tudo isso aí está relacionado com uma indicação do livro de Macabeus, e que nós no restante da Bíblia não encontramos essa doutrina. Então nós entendemos que o livro de Macabeus ele não é válido como orientação de fé. Estão entendendo? Né? Mas até a Igreja Católica aceita, e até porque esses livros confirmam algumas práticas que eles têm. Né? Por exemplo, essa, mas tem outras coisas que eles se baseiam. Né? Isso, as missas referentes aos mortos. Né? Um ponto forte é esse daí. Mas o que acontece? O livro de Macabeus ele é rico em informações históricas sobre esse período que nós estamos estudando. Certo? E é um livro, assim, do ponto de vista histórico, bastante confiável. Certo? Então a gente utiliza e vamos utilizar ele agora aqui para nos apoiar nessa brecha histórica. Fala. Só uma curiosidade, ele é um grande livro, um bilhetinho? O primeiro Macabeus, vamos lá. Tem disponível na internet em português, é só clicar lá e baixar, né? Não tem dificuldade nenhuma. Mas só para vocês terem uma noção, eu tenho aqui, eu baixei para a gente poder utilizar a primeira Macabeus e segunda Macabeus, que é o que a gente vai usar um pouquinho aqui. Mas tem o terceiro e o quarto. O terceiro e quarto, só fechando assim, nem a Igreja Católica aceita como canônicos. Eles só aceitam como canônicos o primeiro e o segundo. Mas existe ainda o terceiro e o quarto, que a gente pode usar como base histórica desse período. Né? Então, aqui, ó, primeira Macabeus. Não estava no script, mas já que o nobre colega ali fez a pergunta, né? E eu estou com ele fácil aqui. Está aqui, primeira Macabeus. São 35 páginas. Numa folha A4, né? 35 páginas. Ó, também aqui tem um pouco de comentário também, né? Primeiro Macabeus, aquela divisão de capítulo e versículo que a gente está acostumado, ele também tem lá. Então aqui pela paginação do PDF, aqui, 35 páginas. E o segundo Macabeus, 26 páginas. Então, somando aí umas 60 páginas de texto, não é um livro tão pequeno assim também, né? Só frente, né? Não é frente e verso. O senhor disse que o primeiro e o segundo Macabeus, a Igreja Católica, ela entende que faz parte da Bíblia. Isso. E o terceiro e o quarto, tem alguém alguma entre a religião que... Não. Não? Só é disponível para estudo no livro teológico. Disponível todos eles estão, né? Mas é recomendado apenas para estudo. E nós só recomendamos para estudo. Os 4. Não faz sentido. Isso, tem a primeira Macabeus. Como? E a Igreja Católica aceita 2, vamos dizer. 2. O terceiro E e o os quarto. outros 2 eles não entenderam, não é canônico, só o primeiro e o segundo. Tipo, na metade do caminho o cara tirou o cabeção, né? Nada a ver.
Não, até... Critérios, né? Que a gente estudou isso lá atrás, né? Só para a gente não retomar tudo de novo. Uhum. Aqueles critérios que a gente estudou lá sobre o livro ser canônico ou não, fazer parte das escrituras sagradas ou não. Né? Tem uma série de critérios. Né? Aí eles entenderam que o primeiro, o segundo, sim, o terceiro e o quarto não. E a gente não entende que nenhum deles é canônico. Mas nós vamos aqui para fim histórico. Bom? Valeu, ok. Então, voltando para cá. Vamos dar uma lidinha ali, ó, no capítulo 1, a partir do versículo 16. Eu vou ler aqui bem rapidinho, né? Quando os seus olhos, o reinado estava consolidado, aqui está falando de Antíoco, ó. Antíoco se propôs reinar também na terra do Egito, pretendendo dominar os dois reinos. Invadiu o Egito com exército imponente, com carros de elefantes, cavalaria, tal. Travou combate contra Ptolomeu, rei do Egito, que ficou com medo e fugiu. Antíoco tomou a cidade fortificada, saqueou as riquezas da terra do Egito. Voltou então, submeteu o Egito no ano 143. Esse ano 143 aqui é o ano do Império de Alexandre, não é 143, né, do nosso calendário. Bom, subiu contra Israel e Jerusalém com um possante exército. Entrou no santuário com arrogância e apoderou-se do altar de ouro do candelabro com os seus acessórios. Também levou a mesa da apresentação dos pães, as vasilhas para as libações, copos, taças de ouro, véu, coroa, toda a decoração de ouro, né, que estava na fachada do templo. Levou prata, ouro, objetos de valor e mesmo os tesouros escondidos que pôde encontrar. Roubando tudo, voltou para sua terra depois de uma grande carnificina, matou todo mundo, tendo proferido palavras de extrema arrogância. Houve grande luta em Israel e em todo o seu território. Gemeram príncipes, anciões, moças e jovens, todo esposo entrou em lamentação, ficou de luta que estava no meio do céu. A terra tremeu por causa dos seus habitantes e toda a casa de Jacó se cobriu de vergonha. O rei Antíoco, aqui a gente entra até o 28. Aqui eu vou pular para o 41. O rei Antíoco mandou por escrito a todo o seu reino que todos formassem um só povo e cada um renunciasse à sua própria lei. 43 ficou junto aqui. Muitos de Israel consentiram na religião dele, questões políticas, econômicas, e começaram a sacrificar aos ídolos e profanar o sábado, que era um mandamento de Deus para o povo. Né? Além disso, o rei mandou decretos por meio de mensageiros a Jerusalém e às cidades de Judá, para que adotassem as leis das nações da terra. Ficavam proibidos os holocaustos e sacrifícios e expiações do templo de Deus, e deviam profanar os sábados e as festas, macular o santuário e as pessoas consagradas. Né? Então, com isso aqui, o Antíoco Epifânio, ele quis detonar com todos os valores morais, religiosos e culturais do povo de Israel, que até as leis deles, eles teriam que renunciar e adotar as leis do Império Grego, nessa época ainda, né? Grego. Por outro lado, o que eles deviam fazer? Levantar altares e templos e ídolos, né? Ordenança direta de Deus no 10 mandamentos para que não fizesse isso. Imolar porcos, que era considerado um animal impuro, e outros animais impuros também. No altar, onde Deus tinha mandado sacrificar o quê? Os bodes, os carneiros, né? As oferendas lá do livro de Levítico. Deviam deixar seus filhos incircuncisos para quebrar outra lei de Deus, profaná-los com todo tipo de impureza e contaminação. Então, impureza sexual, impureza de alimentação, tudo isso, né, que Deus era abertamente contra. De modo que viessem a se esquecer da lei e a mudar todas as suas observâncias. E todo aquele que não agisse de acordo com a palavra do rei seria morto. Então teve uma mortandade muito grande. Os que aceitaram essa condição do Antíoco Epifânio, né, tiveram que se corromper, mas sobreviveram. E os outros que eram contra, eles simplesmente lá e mataram. Não interessa.
Se tivesse alguém praticando qualquer prática judaica, era morto. Não precisava fazer mais nada. Foi pego lá fazendo a oração da hora nona. Mata. Ah, estava lendo a Torá. Mata. Pega a Torá, queima, joga fora, mata. Era assim o negócio. Tinha muita conversa. Dentro dessas aí não entra na maçonaria? Em alguma... Não, diretamente não. Não é mencionado, não. Então o que acontece? A opressão do povo era muito grande. Né? E aí voltando lá, quem que leu aquele outro texto lá? Eram 2 textos de Daniel, né? Daniel 11:31. Você desmarcou lá, né, meu filho? Então agora você vai ter que ler de novo. 11:31. Diz assim: seus soldados profanaram o templo, acabaram com os sacrifícios diários e colocaram no templo, entre aspas, o grande terror. O que era esse grande terror? Né? Aqui a gente não mencionou, mas o Antíoco Epifânio ele pegou e trouxe os deuses da Grécia, em particular, se não me engano, Zeus, e colocou esses caras dentro do templo de Jerusalém. E eles deixaram de sacrificar para Yahvé e passaram a sacrificar dentro do templo para os deuses da Grécia. E sacrificavam ali, como a gente viu, né? Porcos, outros animais imundos, justamente para romper mesmo com todos os mandamentos que Deus tinha dado. Ok? E aí aparece a revolta dos Macabeus. Aniversário. Vixe. E aí, lá pro fulano, e ali, se sobrar, passa para frente, Opa. uma para cada um para cada um. Se sobrar, pode levar para as crianças depois. Eu quero azul, quero azul. Vamos deixar sobrar. Quero azul. Eu falei, Pegou isso, cara? Quero azul, azul. Manda aí, manda aí. siga o livro. Manda. Está faltando para alguém? Pô, alguém está sendo. Não faça isso, por favor. Isso é muito sério. É revolta, sério. Sobrou de alguém, não quer, gente? Azul, eu quero. Não, é um para cada um, Sandro. Tá bom. O santo falou que é rosa, professor José. Não pode levar para as crianças, só se sobrar depois pode. Quem tem criança. Se não tem, devolve. Ou quem é criança. Alguma indireta? O que nós vamos fazer com essa bexiga? Nós vamos encher. Já estou com falta de ar. Ai, tão Então tá bom, bonitinho. vamos lá? 1, 2, 3 e... Quer ter estourar? Ai, que medo, caramba. Cara, que medo. Se não quiser, pede ponto. Olha o Suzenon. É público, professor. Nossa, não. Ô, professor, vai estourar? Uou! Foi o primeiro. Vai lá. Força, seu Zenão. Força. Uou! Foi o segundo. Força. Força, morrendo. Força. Uou! Foi o terceiro. Nossa, eu ia pegar aquelas de festa. Vamos de festa. Dá um pra cada um estourar. Vai ter Estourar uma pena. bexiga de Já tá força. Nossa, Eduardo. Olha isso, senhor. Mas eu não estou. Oh! Foi o terceiro. Oh! Para que tá muito louco. Não, tem problema no estômago. Oh! Cuidado, Jonathan. Vamos.
Oi, só depois do santo. Vai, santo. Vai de bobagem. Oh! Cara, filma eu. Morte, safado. Vamos, santo. Morreu. Morte, safado. Peraí, deixa eu bater uma foto. Vamos, Cídia, os dois ficaram por último. É possível. É possível um negócio desse? Quem fez sujeira, por favor. Ah, sim, só você. Só você, Cidinho. Tem que malhar mais pro mão. Nossa, Cidinho, tem que estourar tudo também. Gente, o que acontece Eu estourei a minha. quando você é pressionado, você explode. Viu? Ok? Então, aprendam isso. Na prática, olha só. Estourou. Veio Antíoco Epifânio, fez isso, fez aquilo, né? Todas aquelas barbaridades que vocês viram, uma hora o negócio explodiu. E aí entra a revolta dos Macabeus. Por isso que é importante o livro de Macabeus nesse contexto histórico. Que ele mostra ali todo o sofrimento do povo, e aí ele vai falar também a respeito do Matatias. O Matatias e seus 4 filhos, que iniciaram uma rebelião armada, tiveram que fazer uma guerra contra Antíoco Epifânio. Ele era israelita. Matatias, judeu. Matatias era judeu. E os filhos dele também. E ele zelava pelo cumprimento da palavra de Deus. Fala, Mateus. Então, esse Matatias eu vi, eu não sei se tem uma transliteração, É aquela questão de nomes, né? tá, Lembra, mas, né? Tá, entendi. Lembra. Professor, então ele estava onde? Ele estava no Egito? Em Israel, Jerusalém, Judá, na região deles, isso. Uma parte deles estava no Egito, lá em Alexandria. Lembra da diáspora? Foi todo mundo por lá, mas alguns ficaram. A gente comentou que sempre permaneceu, né? Agora, isso aqui, tudo isso que a gente viu aqui, que aconteceu aonde? No templo. Aonde? Em Jerusalém. Ok? Então, iniciaram a rebelião armada e conseguiram corajosamente recuperar a independência de Israel. Então, eles se revoltaram e tomaram o poder de volta. E daí, com isso, arrancaram toda aquela podridão e retomaram o processo conforme, né, o Pentateuco tinha anunciado por Deus. Mas foi preciso um homem se revoltar com aquela situação, fazer um ajuntamento de pessoas, levantar um exército e partir para cima dos caras. Matatias nega-se a sacrificar aos deuses gregos e mata a comitiva do rei. Aí tudo isso aqui está, né, ali dentro do contexto dos livros de Macabeus. Tá? Primeira Macabeus, segunda Macabeus. Só uma curiosidade aqui é o seguinte, né? Se vocês tiverem a vontade de ler depois, eu recomendo, do ponto de vista histórico. Só um pequeno detalhe, né? Os livros de primeira e segunda Macabeus, eles não são uma sequência do outro. Eles foram escritos basicamente no mesmo período de tempo. Tá? Só que primeira Macabeus fala mais da parte histórica, certo? Relata mais a parte histórica da guerra dos Judas Macabeus, né, que é um dos descendentes lá do Matatias, um dos 4 filhos, que foi o que mais se destacou no processo da guerra. Segunda Macabeus já mostra mais a restauração do ponto de vista religioso, né? Os rituais que eram colocados, até principalmente ali os dogmas católicos, estão mais baseados em Segunda Macabeus, tá? Do que o primeiro. O primeiro é mais, assim, histórico mesmo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi lá, guerreou, perdeu, ganhou. Então, né? O primeiro Macabeus é mais assim, uma narrativa histórica. E aí mostra ali, Judas assume o comando da rebelião, Judas Macabeu,
Macabeu porque era o sobrenome, tá, gente? E aí ficou os Macabeus porque eles que começaram, né, a revolução. Eles não fizeram isso sozinhos, tinha todo um exército junto. Depois vence a tropa de Apolônia, a tropa de Serão, vence mais 3 generais, e aí, né, toda a historinha. Então é importante a gente lembrar disso, né? Isso não está na Bíblia, certo? Pelo menos não na Bíblia que nós entendemos como correta, como canônica, mas a história revela. Isso aqui também o Joséfo, o historiador lá Joséfo, também fala a respeito disso, mas aqui os livros de Macabeus têm uma característica melhor. Judas vence a tropa de Lísias, Judas recupera Jerusalém, né? Judas era um nome comum na época, tá, gente? Tanto que Jesus tinha 2 Judas na lista de apóstolos dele, então não é o mesmo Judas que traz Jesus. Tá? Isso aqui é uns 200 anos antes de Jesus. No final, os Macabeus começam a brigar entre si pelo poder. Já viram esse filme antes? Né? Então, eles retomam o poder de Israel e depois entre eles começam a brigar de novo. Israel enfraquece. Com isso aqui a gente termina o quê? O Império Grego, né? Com o finalzinho ali de Antíoco Epifânio. 10 minutos pro lanchinho. Fechou. Claquete. Romano, tomar uma lancha, né? Claquete. Dá uma olhada.